Então vamos aqui para a nossa aula de revisão para a prova bimestral. Então, senhores, como prometido, estou aqui. Então, o que foi aprendido em sala de aula, nós vamos fazer aqui uma breve revisão para que vocês consigam alcançar o mérito aí nas nossas provas bimestrais, tá bom? Então, vamos aqui para a questão de número 1, que é a nossa fatoração por fator comum em evidência. Todo mundo sabe que fator são os termos da multiplicação, comum são aqueles que se repetem, e evidência nós vamos deixar ele fora do parênteses. Então, como vocês observam, o meu fator comum aqui é o número 10. Então, eu vou evidenciar ele, colocar fora do parênteses. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos dividir nossos termos pelo nosso fator comum. O que vai acontecer com 10? Some, x. O que vai fazer com 10? Some. Sobra quem? Y. Então, aqui nós temos a nossa divisão, nossa fatoração por evidência, né? Some como? Porque 10 por 10 é 1. 1 é neutro. 1 multiplicado por x vai dar x. Isso aqui a gente já viu muito em sala de aula. Quem é meu fator comum agora? Se a gente for analisar, quem está aqui e aqui ao mesmo tempo é o y. Então, ele será meu fator comum. Evidencia ele, né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o nosso polinômio lá em cima pela nossa evidência, que é o y, que vira propriedade de potência. Para quem não lembra o que é y quadrado, é y vezes y. Tá vendo aí? Então, vai sobrar y. Mas, quando eu dividir 9xy por y, olha o que vai acontecer com y, né? Some, então sobra 9x. Então, a gente faz a letra B. Vamos em frente. Aqui talvez vocês encontrem algum tipo de dificuldade, porque a gente enxerga o número decimal 0,5 aqui. E aqui eu tenho um número inteiro menos 1, né? O aluno não consegue enxergar, mas aí é aquela questão. O que vem ser o 1? É o 0,5 duas vezes. Entendeu? Então eu entendo o quê? Que o meu fator comum aqui é o 0,5. Agora vamos dividir 0,5 x dividido por 0,5, olha o que acontece. Qualquer coisa por ela mesma é 1 e o 1 é neutro, né? Então sobra x menos. Senhores, quando eu pegar o 1 eu escrevi ele aqui como 2 que multiplica 0,5. E eu vou dividir por 0,5, olha o que acontece. Sobra 2y, tá bom? Agora aqui na letra B nós temos o seguinte: quem é meu fator comum? Tenho A, eu tenho A. O B e o B também são comum. Nessa situação a gente pega aquele que tem o menor expoente, no caso é o AB. Evidencio, agora eu vou dividir, ó. AB dividido por AB. Se eu usasse o cancelamento aqui, que vai dar 1, aqui eu preciso do 1. Por quê? Porque não existe nenhum número aqui que está multiplicando 1 para que ele de fato soma, né? Como eu fiz na suma, como de fato aconteceu nas anteriores. Exemplo, para que você não fique aí. Aqui, ó, por exemplo, aqui ele poderia sumir, porque A por A dá 1, mas ali eu tinha um 2 para repetir. Aqui, ó, como não tem, de fato eu tenho que colocar 1, tá bom? E agora eu tenho A ao cubo, B ao cubo dividido por AB. Propriedade de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. Repete a base, subtrai o expoente. Então, aqui a gente tem a nossa letra D, né? A comum, X comum. Quem é que eu vou escolher? O A e o X. Por que não o A ao quadrado? Porque quando as letras elas são comuns nos termos, a gente escolhe o de menor expoente, tá bom? Agora o que acontece? Agora eu vou dividir o A ao quadrado x por AX, né? Propriedade de potência, repete a base, subtrai o expoente, 2 tira 1, sobra 1. X por x some, né? Porque vai dar 1, 1 é neutro. Como é uma multiplicação, vai continuar sendo A, tá bom? Aqui, quando eu for dividir ABX por AX, vai dar 1, 1 é neutro, vai sobrar B.
tá bom? Então, está aí minha fatoração. Agora vamos para a questão de número 2. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios. Então, observa que agora eu tenho um trinômio, né? Mas observem que existe um fator comum. Quem é o nosso fator comum? O b. Então, ó, eu vou pegar b ao quadrado, vou dividir por b. Propriedade de mesma base. Se você não conseguir enxergar isso, lembre que b ao quadrado é b vezes b. Ó, o que vai acontecer? Sobra b, tá bom? Menos, ó, ab dividido por b. 1 é neutro, sobra a. Menos b dividido por b vai dar 1. Nesse caso, eu preciso colocar o 1, tá bom? Porque se eu entendo que é um trinômio, eu preciso aqui dentro de 3 termos, tá ok? Vamos aqui para a nossa letra B. Senhores, agora eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho 24, o 8 e o 56. Isso aqui é a nossa parte numérica. Eu já ensinei a vocês que a gente deve encontrar o MDC, o máximo divisor comum. Ah, professor, dá para dividir por 2, dá por 4, dá. Mas o máximo divisor comum aí é 8. Já fizemos muito isso aqui em sala de aula. Eu vou fazer aqui para que vocês nunca esqueçam. Ó, por 2, 4, 12, 28. Observe que isso aqui foi o divisor comum dos 3. Por 2, 2, 6, 14. Divisor comum dos 3. 1, 3, 7. Observe que esse aqui também foi. Então, agora, qualquer um divisor que eu usar aqui, ele não vai ser comum, porque aqui já virou 1. O 3 é primo, o 7 é primo. Olha quem é meu máximo divisor comum. É a multiplicação dos nossos fatores comuns aqui, né? Então, eu entendo que o meu fator comum na parte numérica é o 8. E na parte literal, eu tenho x, x, x. A gente escolhe o de menor expoente. X ao cubo. Então, agora nós vamos dividir o quê? 24x à quinta por 8x ao cubo, que é nosso fator comum. Então, ó, 24 por 8, 3. X à quinta por x ao cubo, repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Menos, agora, 8x4 dividido por 8x3 vai dar 1, 1 é neutro. Repete a base, subtrai os expoentes. 4 tira 3, sobra 1. E agora, 56x ao cubo dividido por 8x ao cubo, ó. X ao cubo com x ao cubo dá 1, 1 é neutro. 56 dividido por 8, nós vamos encontrar 7. Então, está aí a minha fatoração, né? Observe que o A é comum. Então, a gente escolhe o de menor expoente para evidenciar. Agora, nós vamos dividir o quê? A7 por A3. Repete a base e subtrai os expoentes. Porque é propriedade de potência de mesma base. Fração é uma divisão. Se você não entendeu o que é isso aqui, senhores, é a mesma coisa que isso. Propriedade de potência de mesma base. Então, A3. A4, desculpa. Agora eu vou dividir A5 pela nossa evidência, que é A3. Repete a base e subtrai o expoente. A2. E qualquer coisa dividido por ela mesma, nós vamos ter 1. Aqui eu preciso do 1, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão. Qual é a forma fatorada? Senhores, agora aqui nós temos o seguinte. Aqui a gente tem um princípio de fatoração por agrupamento. Observem que a gente deve procurar o nosso fator comum. E o nosso fator comum é exatamente o que está dentro do parênteses. Por quê? Porque lembra que a multiplicação ela tem 3 formas de ser escrita. Com pontinho, com o x ou com o parênteses. Pois é, então se aqui dentro eu tenho 3, então esse 3 ele é um fator. E no caso aqui do nosso conteúdo, a gente quer descobrir quem é o fator comum. Quem é o fator comum? É exatamente ali o x mais y. Então, ó, vou evidenciar ele e vou multiplicar pelos dois números que estão fora, que é quem? A menos B. Isso aqui é uma preparação para a fatoração por agrupamento. Ok? Então, observe, quem é meu fator comum? É exatamente quem está dentro do parênteses. Né? Que vai multiplicar quem? Os termos que estão fora do parênteses, né?
Então, ó, novamente, fator comum A menos X, porque ele está multiplicando tanto B como C, então ele é nosso fator comum, que multiplica os termos que estão fora, B menos C. Então, essa aí também é muito tranquila, né? Aí, o que acontece agora na quinta? Na quinta questão, dado um polinômio, né? Ele dá lá o polinômio. Aí, ele escreve a forma fatorada desse polinômio e depois ele quer o valor numérico. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar o nosso polinômio que ele deu lá. 5ax ao quadrado menos 5ay ao quadrado. Nós vamos identificar o nosso fator comum. Quem é nosso fator comum aqui? Ó? O 5 na parte numérica, o a na parte literal, e aí acabou. Porque esse aqui não é comum, aqui é x, aqui é y. Agora nós vamos dividir isso aqui pelo nosso fator comum. Ó, 5 com 5 dá 1, a por a dá 1, sobrou quem? X ao quadrado. Menos, isso aqui dividindo pelo fator comum. 5 por 5 dá 1, a por a também dá 1, sobrou y ao quadrado, né? Então, aqui está a minha fatoração. Agora, o que acontece? Ele vem me dando o valor de a. Ele vem dizendo que a é 20 e que x ao quadrado menos y ao quadrado é 25. Então, o que acontece? Letra do lado de número é a multiplicação. Então, é 5 que multiplica o nosso a, que é 20. Isso aqui, ele vem me dando o valor aqui, ó, que é quanto? 25. Também uma multiplicação. Agora, vamos lá. 5 vezes 20, 100, vezes 25. 25 vezes 1, 25. Quantos zero eu tenho? 2. Então, tá aí a resposta da nossa questão de número 5. Fácil, né? Agora, o que acontece aqui, senhores? Na oitava questão, é onde, de fato, a gente começa a fatoração por agrupamento. Porque se eu for analisar... Se eu fosse tentar fatorar isso aqui por evidência, não ia dar certo. Por quê? Porque o A não está nos três termos, o B também não está, o X não está. Então, aqui, como nós aprendemos em sala, nós vamos ter que agrupar, né? Observe que agora sim, aqui eu tenho um fator comum. Quem é que está aqui ao mesmo tempo, nesse primeiro bloco? A. Que aí agora nós vamos fazer o quê? A divisão pelo fator comum. A ao quadrado dividido por A. Nós sabemos que repete a base e subtrai o expoente, mas, ó, AB dividido por A vai dar B, que multiplica, não, que soma, porque o sinal ali é mais, não esqueça, tá bom? Que soma, porque o sinal aqui é mais. Quem é meu fator comum agora no segundo bloco, senhores? É x, que eles se repetem. Então, x, agora nós vamos dividir quem? AX por x. O que acontece com x? Soma porque é neutro. Vezes A é 1. Soma porque vai dar 1, desculpa. 1 é neutro, vezes A dá A, né? Mais BX dividido por x, ó. O x vai embora porque vai dar 1, 1 é neutro, vezes BB. Senhores, observa aqui uma coisa interessante. Que sempre dentro do parênteses, esses termos têm que ser iguais. Porque vai ser meu novo fator comum. Então, ó. É minha nova evidência, porque ele é comum tanto no primeiro bloco como no segundo bloco. Então, ele é minha nova evidência que multiplica os dois termos que estão do lado de fora. Quem é que está do lado de fora? AX. Simples assim, olha aqui. Quem é meu fator comum? X. Agora, o que nós vamos fazer? AX dividido pela evidência. Aqui, ó, a evidência é o termo que está fora, ó. Sobra A menos x dividido por x dá 1. E outra coisa interessante, na fatoração por agrupamento, sempre o que vai estar dentro do parênteses, eles vão se repetir. Olha aqui, A mais B, A mais B, A menos 1. Então, aqui eu já tenho toda a certeza que também tem que dar A menos 1. Para mim não errar o cálculo, mas aqui eu preciso identificar o fator comum. Ó, mais o primeiro sinal, B. Quer ver? Vamos provar que é verdade. AB sobre a evidência que for B, sobra A. B dividido por B, sobra 1. Viu? Então, não tem erro. Agora, que é meu novo fator comum, é o que está dentro do parênteses. Então, A menos 1, que multiplica x mais y.
Tranquilo? Mesmo esquema. Fator comum. Ah, é o A, sim, mas aqui nós temos expoente, é o de menor expoente. Então fica assim. Então eu vou dividir o quê? A5 por A3, propriedade de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, tá bom? Até porque se você tiver curiosidade, que vem ser A5, já que a ideia é acabar com A3 aqui, A5 é A ao cubo que multiplica A ao quadrado aí, ó. O que vai acontecer com A3, viu? E qualquer coisa dividido por ela mesma, nós já sabemos que vai dar 1. Então aqui eu já entendo o quê? Que meu próximo parênteses também vai ter A ao quadrado mais 1. Quem é o fator comum agora aqui? 2. Então, ó, mais 2. Por que mais 2? Mais por causa desse sinal, que é onde começa o segundo bloco. Ó. Tá bom? Tranquilo? Quem é meu fator comum agora? É o que está dentro do parênteses. A ao quadrado mais 1, que multiplica A ao cubo mais 2. Então, está aí minha fatoração por agrupamento. Agrupem, identifique o fator comum. Quem é o fator comum? É apenas o B. Então, vamos lá. Bx ao quadrado dividido pelo nosso fator comum sobra x ao quadrado menos 2by dividido por b sobra quem? 2y. O que eu devo entender aqui? Que o meu próximo parênteses também tem que dar quem dentro dele? Que é porque é o meu novo fator comum, ó. Mas, quem é minha evidência aqui no segundo bloco? É o 5, porque o 5 divide o 5 e divide o 10. Tá bom? Então, vamos aqui, né? O meu novo fator comum é x ao quadrado menos 2y, que multiplica os dois que estão fora, b mais 5. Tranquilo aí, senhores? De novo, aqui é um exercício para que você pratique e você de fato entenda, né, a nossa fatoração por agrupamento. Ó, meu fator comum aqui é o 2. Quando eu for dividir 2b ao quadrado por 2, sobra b ao quadrado mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu entendo, ó, menos, identifico o fator comum, que é o k, que está nos dois pedacinhos aqui. E se eu quiser que eu nem divida, ó, eu boto só o que está lá dentro do parênteses, não tem erro. Porque para que isso aqui seja por agrupamento, esses termos dentro do parênteses, eles têm que ser o meu novo fator comum, que multiplica os dois que estão fora. Né? Aí você vai dizer, ah, professor, ali é menos, o senhor botou mais. É porque aqui, como esse sinal aqui fora do parênteses ele é menos, a gente vai ter que fazer jogo de sinal aqui, ó. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo, tá bom? Então vamos para cá. Que é meu novo fator comum aqui. Observe, esse agrupamento, agrupem, né? Que é o y. Qual o y? O de menor expoente. Agora nós vamos dividir, ó. 5y ao cubo dividido por y ao quadrado, vai sobrar o 5. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, repete a base, subtrai o expoente, menos 4y ao quadrado dividido por y ao quadrado, ó, vai dar 1, 1 é neutro, sobra 4. Então, ó, para mim não errar, aqui eu já faria isso, ó. Tem que ser o mesmo parênteses. Sinal do primeiro sinal do primeiro bloco, do segundo bloco, desculpa. E agora o número que divide o 10 e o 8 ao mesmo tempo é o número 2. Se quiser eu provo aqui, ó. 10y dividido por 2, que foi a evidência, sobra 5. 5 o quê? 5y. 8 dividido por 2 sobra quem? Sobra 4, tá bom? Então, meu novo fator comum é o que está dentro do parênteses, né? Que multiplica os dois que estão fora. O y ao quadrado mais 2, tá bom? Tem mais letras aqui sobre fatoração por agrupamento. Ó, agrupem de 2 em 2. Quem é meu fator comum? O A8. Porque quando eles são iguais, o de menor expoente. Agora nós vamos dividir A12, A elevado a 12, por A elevado a 8. Repete a base e subtrai os expoentes. 12 tira 8, sobra 4. Mais
A elevado à oitava dividido por A oitava vai dar 1. Olha o que eu entendo, que meu próximo bloco eu vou ter que ter também A elevado a 4 mais 1. Quem é meu fator comum aqui? Que é um sinal que eu tenho aqui no segundo bloco, menos. Quem é meu fator comum? O aluno não consegue enxergar. Senhores, é o 1. Porque o 1 está aqui e o 1 está também aqui, ó. O 1 é neutro, tá bom? Então, observe que o que está dentro do parênteses é o meu novo fator comum. Né? Então, eu tenho A quarta mais 1 que multiplica A oitava menos 1. É exatamente os que estão fora do parênteses. Fator comum é o N. Então, vou dividir 2AN por N, ó. Neutro, sobra 2A. E N por N vai dar 1. Né? Mais 1. Ok, então eu entendo que dentro do outro parênteses tem que ficar 2A mais 1. Sem erro, ó. Menos, que é o primeiro sinal do segundo bloco. Quem é comum? É o M. Então, ó, vou provar que é, ó, 2AM dividido por M, ó, o M some, sobra 2A. Quando eu pegar M dividido por M, vai dar 1. É o que está aqui. Então, meu novo fator comum é o que está dentro do parênteses, né? Que multiplica os dois que estão fora, N menos M. Então, aí a gente tem a nossa fatoração por agrupamento, né? Também, ainda falando de fatoração, só que agora essa fatoração, ela também é de agrupamento. Só que agora, senhores, é em blocos de 3, ó. É a única forma que tem como eu fatorar isso aqui, porque observe que somente aqui nesses 3 nós temos x como fator comum e aqui y. Então, ó, quem é meu fator comum? X. Agora nós vamos dividir AX por x. Vai embora o x, sobra o A. Aqui também, pela lógica, sobra o B. E aqui sobra o C. Então, entendo o quê? Que nesse bloco, quem é que tem que estar dentro do parênteses? A mesma coisa, para ser nosso novo fator comum. E quem é o fator comum aqui no nosso segundo bloquinho? Ó, primeiro sinal para o segundo bloco é mais. O fator comum é y. Pronto. Ó, meu novo fator comum, senhores, é exatamente o que estão dentro do parênteses. A menos B mais C, que multiplica o x mais o y. Não é isso? Agora vamos para a segunda parte aqui, na letra B. Também, ó, de 3 em 3. Né? Quem é meu novo fator comum? É o M. Quando eu for dividir a M por M, sobra A, vai sobrar B, e vai sobrar M por M, dá 1. Eu entendo o quê? Que o meu próximo parênteses, eu também tenho que ter os mesmos termos para que seja um fator comum. Aí você pergunta, professor, mas ali tem menos. E aqui está tudo mais, vamos entender por quê. Aqui é menos. Quem é nosso fator comum? É o N. Ó, quer ver? Presta atenção. AN dividido por N, o N vai embora. Sobra o A. Tá aqui o A. Aqui vai sobrar BN por N, sobra o B. N por N, sobra 1. E, professor, e o sinal mudou por quê? Porque bora lá, eu vou fazer jogo de sinal. Ó. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivo. Tá bom? Quem é meu novo fator comum? É o que está dentro do parênteses, né? Que multiplica os dois que estão fora, M menos N. Agora aqui nós temos o seguinte, foi dado um polinômio lá, aí ele manda eu determinar a forma fatorada dele, depois dá o valor numérico. Então a primeira coisa a ser feita é fatorar. Então vamos lá. Vou escrever ele aqui. Senhores, no mínimo, o que nós devemos ter é a consciência e o entendimento que tipo de fatoração eu uso aqui. Eu vejo que não é fator comum nos 4 termos do polinômio, então só me resta agrupar, viu? Então, quem é comum ali? O x. Aqui, ó, no primeiro bloco é o x. Se eu dividir isso aqui por x, a gente encontra x, menos, se eu dividir isso aqui por x, ó, sobra z. Mesmo raciocínio
das outras questões. O mesmo fator comum agora tem que ser esse aqui, ó, o que está dentro do parênteses. Que é meu fator comum aqui no segundo bloco? O número, ó, começa pelo sinal, mais o 2 e o y. Se eu for dividir isso aqui por 2y, ó, o 2 dá 1, o y dá 1, sobra o x. Por 2y, o 2 vai embora, o y vai embora, sobra o z. Não tem erro. Então, meu novo fator comum é x menos z, que multiplica os dois de fora, x mais 2y. Porém, a questão, ela vem me dando o valor de x menos z. Vem me dando o valor disso aqui, que ela diz que é 5. Vezes, ó. E me deu o valor de x mais 2y, que é quanto? 27. Então, o que, que nós vamos encontrar aqui nessa multiplicação? 135. Tá bom? É só multiplicar, pelo amor de Deus. 35 vai 3, 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Tá bom? Aqui nós temos uma questão, né, que é uma questão que, de fato, aqui tem mais trabalho e mais entendimento aqui, é essa aqui. Porque, bora lá. As medidas de um retângulo é expressa por A e B. Então, eu vou lá, desenho um retângulozinho. Vou dizer que as medidas dele é AB, né? Esse retângulo tem 18 unidades de perímetro. Então, se é perímetro, não esqueçam, perímetro é a soma de todos os lados. Isso aqui é A, ali é A, aqui é B. Então, vamos somar. A mais A, B mais B. Soma de todos os lados deu quanto naquele retângulo? Então, aqui eu vou ter 2A. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Porém, senhores, observe que aqui eu tenho um fator comum. Quem é? O 2. Evidencia, ó. 2A por A sobra A. Mais 2B dividido por B. Porque não estiver entendendo, ó. O 2 vai embora, sobra o A. O 2 vai embora, sobra o B. Vai embora porque vai dar 1, não é neutro. Toda hora eu falo, não é possível. Então, ó, quem é minha nova evidência aqui? É o A mais B. Porém, esse 2 está multiplicando. Então, ele vem para cá, dividindo. Então, ó, quem é que vai dar o meu A mais B? O meu A mais B vai dar 18 dividido por 2. Pronto. Até aqui, tranquilo. Agora, bora para a segunda parte aqui da questão. Deixa ele aqui no cantinho. Então, o que, que acontece aqui agora? Um segundo retângulo, então vamos lá, num segundo retângulo, ele vem dizendo que ele tem 26 de perímetro. E a medida dos seus lados é B e C. Então, nós vamos fazer o mesmo esquema, ó. B mais C, se é perímetro, é a soma de todos os lados. B mais B, C mais C, que tem que dar igual a 26. Aqui, ó, somando 2B, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, 2C. Meu novo fator comum aqui é o 2, sobra B. Dividindo, sobra C. Pelo amor de Deus, é por isso. Eu estou tentando ser o mais rápido possível para que o vídeo não fique longo e os alunos preguiçosos reclamem, né? Como sempre tem, dizendo que o vídeo está longo. Então, se o 2 está multiplicando, então, ele vem dividindo. Então, B mais C deu igual a 13. Pronto, aqui é onde está a chave da questão. Porque, bora lá. Nessas condições, calcule o valor numérico da expressão. Aí ele dá a expressão, que é um polinômio AB mais B ao quadrado, mais AC mais BC. Observem que aqui existe um fator comum, que é o B. Evidencia. Então, ó, vou dividir isso aqui por B, ó, sobra A, mais isso aqui por B, repete a base, subtrai os expoentes, sobra B. Então, eu entendo, ó, aqui é por agrupamento, e que aqui dentro também tem que ser A mais B, que é meu fator comum, o C, que é um sinalzinho ali, ó, mais. Se eu for dividir isso aqui por C, senhores, sobra A. Se eu vou dividir isso aqui por C, sobra B, então não tem erro. Que é meu novo fator comum, A mais B é o que está dentro do parênteses, viu? Ó, ele é meu novo fator comum, que multiplica os que estão fora do parênteses. E é exatamente os valores que nós descobrimos ali na relação do perímetro. Ó. Quem é A mais B? 9, que multiplica
Quem é B mais C? 13. E agora, de fato, aqui é só multiplicar, né? Olha só, 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Então, aqui nós temos 117. Esse é o valor numérico da expressão, tá bom? Vamos para frente. Agora aqui a gente já entra na ideia de quê? Da nossa fatoração do nosso produto notável, né? Que aí é o chamado quê? Diferença de dois quadrados, que resumindo, lá no que nós estudamos de produtos notáveis, eu acho interessante eu falar, vou falar aqui rapidinho, que nós temos quem? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o nosso famoso produto da soma pela diferença. O quadrado da soma, senhores, vai gerar um trinômio perfeito, que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa, só muda, como ele é da diferença, um sinal, né? Mas é a mesma lógica. E aqui, esse aqui simplesmente é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Moral da história. O quadrado da soma, ele é um trinômio, ele tem 3 termos. O quadrado da diferença também é um trinômio perfeito, tem 3 termos. O que muda só esse sinalzinho aqui, ó, que é menos. E, por último, aqui no produto da soma pela diferença, ele é um binômio, ele só tem 2 termos, que é exatamente o que o livro diz, que é o quê? A diferença entre dois quadrados. É exatamente o que nossa questão tem. Então, o que, que nós vamos fazer aqui, senhores? Nós vamos fatorar eles. Como? É muito fácil. Então, eu entendo, se ele é um binômio, e é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ele só pode ter vindo de onde? Do produto da soma pela diferença. E agora, professor? Agora tá fácil. Só tirar a raiz do primeiro e do segundo. Isso para todos, senhores. Ó, eu estou fazendo isso aqui para agilizar, porque vocês já estão identificando que aqui eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Adiantando aqui nossa vida. Então, todos eles, senhores, todos vieram de onde? Do produto da soma. Do produto da soma pela diferença. Do produto da soma pela diferença. Porque somente o produto da soma pela diferença é que gera um binômio, que o livro chama de quê? Diferença entre dois quadrados. Então, vamos lá. Que é a raiz de A ao quadrado? É A. De 64, 8. Agora é só repetir, senhores. Pronto. Que é a raiz de 100? 10. E a raiz de B ao quadrado? B. Repete. Que é a raiz de x ao quadrado? X. Que é a raiz de 0,25? Para quem não lembra, de novo, toda vez que eu vou fazer em sala, vocês dizem que não precisa. Tira a vírgula 25. Quantas casas? 2. 100. Que é a raiz de 25? 5. De 100, 10. Transforma em decimal, 0,5. Então, aqui nós temos 0,5. Repete, 0,5. Olha, cuidado, porque agora nós temos um número, a raiz de 16 é 4 e temos a letra. A raiz de b ao quadrado é b. A raiz de 9 é 3, de c ao quadrado é c. Agora é só repetir, 4b, 3c. Mole demais, senhores. Então, aí nós temos a fatoração do nosso famoso, o que o livro usa? Diferença entre dois quadrados, né? Que a gente entende que é um binômio. Se ele é um binômio, nessas condições, falando em produtos notáveis, então ele só pode ter vindo do produto da soma pela diferença, tá bom? Então vamos aqui para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão é a mesma coisa. Olha, ó, um binômio do mesmo jeito. Então, ó, vou lá, raiz do primeiro, raiz do segundo. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Raiz do primeiro, do segundo e assim vai, ó. Por quê? Porque se ele é um binômio e ele é um produto notável, então ele só pode ter vindo de onde? Da soma pela diferença. Soma pela diferença. Soma pela diferença. Soma pela diferença. Agora vamos lá.
Só tirar a raiz, como nós viemos fazendo anteriormente. Raiz de 1 é 1. De x ao quadrado é x. De y ao quadrado é y. Pronto, repete. Letra F. Talvez aqui vai começar a dar um BOzinho porque nós temos uma raiz quarta. E a ideia é que nós cancelamos aqui. Como aqui é 2, não vai ter como cancelar, né? Então, o que nós vamos fazer? O que nós aprendemos lá em propriedade de radicais, ó. Que esse a ao quadrado, a quarta, eu posso escrever ele assim, ó, para mim, ó, exatamente cancelar. Então, sobra a ao quadrado. Aqui vai ser a mesma coisa para o c, ó lá, ó. C a quarta. Eu pego c ao quadrado, que multiplica, ó, exatamente para cancelar. Sobra c ao quadrado. A ao quadrado, c ao quadrado. Aqui, mesma coisa, olha aqui. Para o a, quando eu tiver a sexta, que vem ser a sexta, aquela propriedade lá de potência, de radicais, que aqui não tem como cancelar porque aqui é 2, né? Que é raiz quadrada. Então, ó, para virar 2, cancela. Então, é quem? Mesma coisa para o B, só mudou a letra, né? Mas é o mesmo raciocínio, tá bom? Desculpa aqui, senhores. Essa é só um termo, eu botei como se fosse o segundo termo. Tá vendo aí como tem que ter atenção? Então, aqui é B3. E a raiz de 0,01, professor? De novo. Senhores, números decimais. Lembre que isso é uma fração. Tira a vírgula, 1 sobre 100. Que a raiz de 1 é 1, de 100 é 10. Transforma em decimal de novo. 0,1. Então, aqui fica o quê? A ao cubo, B ao cubo, 0,1. Olha de novo o x4 aí. x4. Vamos desmembrar ele, ó. A ideia é que aqui fique quadrado para a gente cancelar. Então, aqui é 2, ó. X ao quadrado. Quem é a raiz de 100? 10. X ao quadrado. Pronto. Então, aí a gente fatorou o quê? O nosso binômio. Esse binômio especificamente, porque o livro, ele é bem claro, ele fala aqui, ó, que representa diferença entre dois quadrados. Então, eu entendo que ele veio de um produto notável. E é assim que a gente fatora, tá bom? Até porque você fosse tentar fatorar por evidência, fator comum, não tinha como, porque são letras diferentes, tá bom? E aqui, na mesma pegada aqui, se a gente for analisar, né? Não tem como fatorar por fator comum, porque não existe fator comum. Então, nessa condição, só me resta um tipo de fatoração. Que fatoração é essa? Do produto notável. Que produto notável? Vamos lá. 25x ao quadrado menos y ao quadrado. É a nossa diferença entre dois quadrados. Que ele veio de onde? Do produto da soma pela diferença. Como é que eu sei disso? Porque ele é um binômio, né? Então, agora, ó, raiz do primeiro, raiz do último. Que é a raiz de 25? 5. Raiz de x ao quadrado? X. De y ao quadrado? Y. Olha só quem foi que eu encontrei na minha fatoração, que é exatamente o que o livro vem me dando, ó. Ele vem dizendo que 5x menos y é menos 20. Então, onde tiver isso aqui, eu vou botar aqui em menos 20, aqui, ó. Isso aqui, eu vou substituir por quem? Por menos 20. E o próximo que ele dá, quem é? É o 5x mais y. Ele diz que é menos 2. Olha onde é que está ele aqui, ó. Menos 2. Resumindo, senhores, aqui é a multiplicação. Sinais iguais. Positivo. 20 vezes 2, 40. Moleza, né? Então, cuidado com essa ideia aí de valor numérico da expressão. Primeiro fatore e depois substitua pelos os dados que a questão veio dando lá, né? Mesmo raciocínio, senhores. Olha o que eu tenho ali em cima. Um binômio. Que binômio? A ao quadrado, B ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, ele veio de onde? Da diferença entre dois quadrados. A diferença de dois quadrados vem de onde? Do produto da soma pela diferença. Agora, a raiz do primeiro, raiz do segundo. Cancela. Quem é a raiz de A? A ao quadrado, A. Quem é a raiz de B ao quadrado? B. De x ao quadrado, x. Repete. E agora vamos substituir o que a questão me deu, ó. Quem é AB mais x? 21. Então, isso aqui eu vou substituir por 21, porque é o valor numérico. Estou pegando a expressão e substituindo pelos números.
AB menos X, ele veio dizendo que é quanto? 5. Substitui. Agora nós vamos multiplicar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Senhores, o que eu fiz foi isso, ó, multiplicar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Tá bom? Aqui já é uma questão mais trabalhosa, por quê? Porque o aluno não consegue enxergar que aqui ele tem a diferença, aqui a diferença entre dois quadrados, e é aqui, ó. Então, vou abrir o colchete, porque eu já tenho parênteses. E aqui, senhores, isso aqui só pode ter vindo de onde? Do produto da soma pela diferença. E agora, vamos tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo, porque de fato é a diferença entre dois quadrados. Só olha aqui de uma forma assim mais obscura, né? Vamos lá, ó, a raiz disso aqui sobra quem? X menos 4. A raiz de 16, 4. Então, repete, ó, o primeiro é x menos 4. A raiz de 16 é 4. Vamos eliminar o parênteses. X menos 4 mais 4, que multiplica x menos 4 menos 4. Olha o que vai acontecer, um positivo e um negativo aqui. Sobra quem? X. Isso aqui é um x, viu? E aqui sobra quem? X, ó. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Pronto. Está aí minha fatoração, né? Mesmo jeito, senhores, ó. Diferença, aqui a diferença entre dois quadrados, ó. Um quadrado, outro quadrado. Aí o aluno não vê o quadradinho aqui, né? Mas 25 é 5 ao quadrado. Então, eu entendo que ele veio de onde? Se ele é a diferença entre dois quadrados do produto da soma pela diferença. Agora, o que nos resta? Tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Vamos lá tirar a raiz do primeiro. Quem é a raiz disso aqui? Cancela aqui, ó. Sobra quem? Y mais 1. Quem é a raiz de 25? 5. Só repetir agora, né? E eliminar agora os parênteses. Y mais 1 mais 5. Que multiplica y mais 1 menos 5. Pronto. Aqui dentro ainda tem algo a se fazer, por quê? Porque ó, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Repete o y, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, está aí minha forma fatorada aí desses polinômios, né? Página 78 agora, senhores. Agora, nós vamos, de fato, fatorar os trinômios, viu? Por quê? Porque a questão ela é bem clara quando ela diz assim, ó. Ela quer que eu verifique se os seguintes trinômios representam o quê? Trinômio quadrado perfeito. Ou então veio do produto da soma. Se é um trinômio perfeito, ou ele é um quadrado da soma, ou ele é um quadrado da diferença. Então, vamos lá. Primeiro, eu já começo identificando se ele é da soma ou da diferença pelos sinais. Ó. Um sinal de menos e um de mais, então ele só pode ter vindo do quadrado da diferença. Então, ó, já bota aqui, ó. Professor, e agora o que eu faço? Lembra dos binômios que a gente tirava a raiz do primeiro e a raiz do último? É a mesma coisa. Vamos lá? Raiz de A ao quadrado é A. De B ao quadrado é B. E de 25 é 5. Então, vamos botar aqui. A raiz de A ao quadrado é A. De 25 é 5. E de B ao quadrado é B. Só que vocês observam que ele manda eu verificar. Então, esse termo do meio aqui, ele tem que aparecer quando? Quando eu multiplico o primeiro pelo segundo. Vamos lá. 5B vezes A. 5AB. Quantas vezes? 2. Vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. 10AB. Professor, por que isso aí? Porque a regra do nosso produto do quadrado da soma, para quem não lembra, aqui, ó, vou botar aqui rapidinho um quadrado da soma. Ele é o seguinte, é o quadrado do primeiro. O primeiro aqui é o A, senhores. E aqui é o segundo. Aí ele diz assim, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, multiplica o primeiro pelo segundo, dá AB. 2 vezes 2AB. Por isso que é 2 vezes, ó. O primeiro pelo segundo.
e termina com o quadrado do segundo. Então aqui, senhores, quando eu encontro ele e eu faço essa verificação, o termo do meio tem que ser o primeiro pelo segundo 2 vezes. Deu? Então sim, é um trinômio perfeito. Mesma coisa, ó, começa olhando para os sinais. Se tiver um sinal de menos, eu já sei que ele veio do produto, ele veio de onde? Do quadrado da diferença. Então, ó, vamos lá, o quadrado da diferença. Ó, diferença, o quadrado da diferença. Agora tira a raiz do primeiro e a raiz do último. Vamos lá, que é a raiz de x ao quadrado? X. A raiz de 25 é 5. Só que esse termo do meio tem que ser o primeiro pelo segundo, ó, 5 vezes x. 5x quantas vezes? 2. Ó, o que nós vamos achar? 10x. E olha quem é que está lá. Então, esse aqui não é um trinômio perfeito, tá bom? Porque para ser o termo do meio, tem que ser a multiplicação do primeiro pelo segundo 2 vezes, o que está escrito aqui, ó, viu? Vamos aqui que dá para entender mais. Olha aqui, menos e mais. Então, eu entendo que ele veio de onde? Do quadrado da diferença. Agora, raiz do primeiro, raiz do último. Que é a raiz de 9? 3. De x ao quadrado, x. A raiz de 1 é 1. Né? Agora, nós vamos verificar se esse termo do meio é o primeiro pelo segundo. Vamos lá. O que é primeiro pelo segundo é multiplicar. 3x vezes 1. 3x. Quantas vezes? 2. Então, nós achamos o quê? É exatamente o termo. Então, sim, isso aqui é um trinômio perfeito. Olha aqui, para os sinais. Olha, os dois é positivo. Então, eu entendo que ele veio de onde? Do quadrado da soma. Porque é um trinômio, viu? Então, ó, a raiz do primeiro e raiz do último. Que é a raiz de 16? 4. Raiz de y ao quadrado? Y. Raiz de 9? 3. Raiz de x ao quadrado? X. Agora, nós vamos verificar se o termo do meio é o primeiro pelo segundo. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Quantas vezes? 2. 12 vezes 2, 24. X, y. É exatamente o que está aqui. Por que eu estou verificando? Porque a questão pede, verifique se cada um dos seguintes trinômios é um trinômio quadrado perfeito. É por isso que eu estou verificando, tá bom? Que é diferente dessa questão aqui, ó. Ele não está pedindo para me verificar. Ele deu o trinômio. Professor, por que aqui não é o produto da soma pela diferença? Porque o produto da soma pela diferença é um binômio. O binômio, ele só tem 2 termos. E aqui nós temos 3 termos. É por isso que eu não boto, viu? Então, eu entendo aqui, ele não está mandando eu verificar nada. Ele só quer saber de onde é que veio isso. Ele é um trinômio, ou ele é o quadrado da soma, ou ele é o quadrado da diferença. Como é que eu sei que ele é o quadrado da soma? Por causa dos 2 sinais de mais. E agora, raiz do primeiro, raiz do último. Quem é a raiz de x ao quadrado, senhores? X. Quem é a raiz de 81? 9. Precisa verificar? Não, porque o livro não está pedindo que eu verifique. Mas mesmo se eu verifique, ó, o primeiro pelo segundo, 9x, 2 vezes. 18x, não tem erro, tá bom? E aqui também, olha só, o porquê eu não preciso verificar, porque ele está dizendo, ó, sabendo que eles são trinômios quadrados perfeitos. Então, não tem necessidade, aqui ele só quer que eu encontre a forma fatorada. Então, ó, se tem um sinal de menos, eu entendo que ele vem de onde? Do quadrado da diferença. Agora, tira a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Que é a raiz de 4? 2. De x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3. A raiz de y ao quadrado, y. Tá aí, senhores, a forma fatorada ali do nosso trinômio. Mesmo esquema. Ó, de onde é que ele veio? Se é 2 sinais positivos do quadrado da soma. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Que é a raiz de y ao quadrado? Y. Raiz de 121, que vocês devem saber, né? Que são os primeiros quadrados, 11. Porque 11 vezes 11, senhores, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1, 2, 1. É por isso. A raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Tá bom? De novo. Ó, veio de onde? Do quadrado da soma.
Então, raiz do primeiro, raiz do segundo. Agora, aqui nós temos um A4, né? Aí nós aprendemos a fazer. Vamos lá, primeiro aqui, que é a raiz 16? 4. O problema aqui, esse A4, né? Então, vamos lá, tirar a raiz dele para você entender. A ideia é que seja o quadrado para me cancelar. Então, aqui, ó, só existe um número que eu boto aqui para virar 4, é o 2, ó. Então, ó, resumindo, B. Fatorei, senhores. Não tem segredo, não, ó. Um sinal de menos, então eu entendo que ele vem do quadrado da diferença. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Quem é a raiz de 100? 10. De B ao quadrado, B. De C ao quadrado, C. Então aí nós temos a fatoração do nosso trinômio. Olha, dois sinais positivos, então eu entendo que ele veio de onde? Do quadrado da soma. Raiz do primeiro e a raiz do segundo. Talvez aqui, nesse x10, o aluno não consiga enxergar, né? Mas bora lá, a ideia é que esse x10 aqui, ó, fique 2 para cancelar. Senhores, só existe um número que eu multiplico por isso aqui que dá 10. Quem é? É o 5. Pronto. Tá aí, ó. A raiz de x elevado à décima é x elevado à quinta. Aqui, ó, do y6, do mesmo jeito. Vamos lá. Aqui é a raiz de 4. 2. Agora vamos fazer aqui o y6. Olha, o y6, a ideia é que fique 2 para cancelar. Só existe um número que eu boto aqui quando eu multiplicar, dá 6. É o 3, ó. 3 vezes 2, 6. Cancela. Então, aqui eu tenho o y ao cubo. Beleza? Então, aí a gente fatorou nossos trinômios. Né? Aqui nós temos, ó. Para saber que, para se obter 3a mais 2 elevado ao quadrado, ali é um quadrado da soma, qual termo devemos adicionar ao trinômio? Então, ele me deu um trinômio. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é o seguinte, senhores. É pegar lá o nosso produto notável que ele nos deu e nós vamos resolver ele. O que é resolver ele? Agora nós vamos fazer o caminho contrário. Lembra como é que se resolve um trinômio? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, senhores, primeiro é isso aqui, segundo é isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, ali é o 2, o quadrado do segundo. Agora vamos resolver. O que é 3 ao quadrado? 9. Ó, propriedade de potência ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 12a. Mais 2 ao quadrado é 4. Beleza. Isso aqui é a resolução do meu quadrado da soma, que ele me deu aqui na questão, ó. Tá bom? Resolvi, encontrei isso. Só que ele pergunta assim, ó. Quem eu devo adicionar ao trinômio? Ele foi lá e me deu um trinômio. Olha o trinômio que ele me deu. 9 ao quadrado, até aqui, ó. Tranquilo, igualzinho. Mas, olha o termo do meio. Ele botou 10a. E no meu produto notável a gente encontrou 12a. E por último, o último também deu certo lá, ó. 4a também é idêntico. Então, o problema está onde, senhores? É porque aqui é 12 e aqui é 10. Então, quem é que eu devo adicionar esse 10 para virar 12? Olha, é só fazer aqui, ó, uma subtração, ó, se você quiser. 12, tira 10, sobra 2. Ah, então, quem é que eu devo adicionar esse 10 para virar 12? O 2a, porque vai ficar quanto, ó? Repete o a. A resposta aqui, ó. Tá bom? E agora aqui nossas últimas questões é a da página 81, questão 8 e 11. Para a gente finalizar nossa aula aqui, que já deve estar muito extensa, né? Então, vamos lá. Saresp. Observe a figura ao lado. A expressão algébrica mais simples que determina o perímetro desse retângulo. Ora, senhores, perímetro. Se ali é 2x mais 1, 2x mais 1. Se aqui é x menos 3, aqui também vai ser x menos 3. Né? Porque retângulo, esses lados são iguais, né? Beleza. Então, vamos lá. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, eu vou pegar 2x mais 1 mais 2x mais 1
mais x menos 3 mais x menos 3. Agora eu vou pegar a letra do lado de letra. 2x mais 2x mais x mais x. Agora número do lado de número. Vamos lá. Mais 1 menos 3 menos 3. Agora nós vamos fazer as continhas aqui, ó. Os sinais são todos iguais, então soma tudo, né? Vai dar o quê? 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. 6x. E aqui, sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal. Sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, quem foi que eu encontrei? Mas observe o seguinte. O que eu ainda devo fazer aqui, professor? Fator comum em evidência. Quem é que divide os dois ao mesmo tempo? O 2. 6 dividido por 2, 3x menos 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Então, a forma mais simples de eu escrever o perímetro dessa figura aí é exatamente isso aí, tá bom? Estaria errado se eu deixasse só isso? Não, mas a gente tem que ter um entendimento que aqui eu ainda posso fazer uma fatoração por evidência. Professor, por que que aqui não é a diferença entre dois quadrados? Porque, bora lá, aqui tem algum quadrado aqui, o C não é um número ao quadrado. E o X também não está ao quadrado, é por isso, viu? Abra a mente. E aqui nós temos o seguinte, né? Calcule o valor numérico da expressão. Aí ele vem me dando aqui um polinômio, 9x ao quadrado menos 18xb mais 9b ao quadrado. Senhores, aqui de fato eu entendo que isso aqui ele é um trinômio. E tudo indica que ele é um trinômio quadrado perfeito. Ele veio de onde? Do quadrado da diferença. Então vamos lá. Raiz do primeiro, raiz do último. Que é a raiz de 9? 3 de x ao quadrado, x. Raiz de 9, 3 de b ao quadrado, b. Vamos ver se realmente isso aqui é um trinômio perfeito. Vamos ver se a gente encontra aquele resultado. O primeiro pelo segundo, 3 vezes 3, 9. X vezes b, xb. Quantas vezes? 2. Olha quem é que nós vamos encontrar. 18xb. Exatamente o termo. Então, sim, isso aqui é um trinômio perfeito. Mas a questão não quer, não é isso. A questão quer que eu descubra o valor numérico disso aqui. Aí, o que que nós devemos observar? Nós devemos observar que nós não temos o que ele nos deu ali, ó, esse termo, ó. O x menos b. Aqui dentro eu não tenho isso. Mas observe que eu ainda posso fatorar. Fatorar quem? Quem é comum aqui? Vamos lá, vamos botar aqui. Você entendeu? 3x menos 3b ao quadrado. Quem é que ainda dá para fatorar aqui? Ó? Evidência, quem? O 3. Ó, sobra x menos... Aqui sobra b. Senhores, porém, tudo isso aqui está ao quadrado. Então, para me representar isso aqui no quadrado, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque apesar de eu ter colocado o 3 em evidência, ele tem que continuar elevado ao quadrado. Por isso que eu botei ele aqui para fora, tá bom? Então, senhores, pensando bem aqui, nós temos o seguinte. Agora eu tenho o valor que a questão me deu, ó. Quem é isso aqui? X menos b é 5. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos eliminar o parente. 3 vezes 5, 15. 15 ao quadrado. Aí você multiplica, ó, 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vem 1. Olha só a nossa resposta, 225. Professor, teria outra forma de se fazer isso aqui? Teria sim. Qual seria? Vou mostrar aqui para vocês. Para a gente finalizar. Já é o último slide, dá tempo da gente... né? Então vamos ver aqui. Eu poderia pensar assim também, senhores, ó.
9x² menos 18xb mais 9b². Eu poderia pensar que aqui, antes de eu fazer o quadrado da diferença, eu poderia pensar que aqui o nosso fator comum é o 9, ó. Botava ele em evidência. E aqui, ó, 9x² dividido por 9, ó, sobra x². Isso aqui dividido por 9 vai sobrar 2xb. Isso aqui dividido por 9 vai sobrar b². Pronto, ó, viu que aqui está uma evidência 9. Agora isso aqui também é um trinômio perfeito. Como assim, professor? Vamos lá. E é o quadrado da diferença aqui, ó. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Quem é a raiz de x²? X. Quem é a raiz de b²? B. Olha só exatamente o que a questão vem me dando, ó. Então vamos lá. 9. Quem é meu x menos b? 5², que vai ficar 9. Quanto é 5²? 25. E agora nós vamos multiplicar 25 vezes 9. Vamos lá. 45 vai 4. 9 vezes 2, 18. Com 4. Exatamente o mesmo jeito lá da outra, né? Então, senhores, a gente vai aqui finalizando a nossa atividade de revisão comprometido aí. Bons estudos, deixa o like, compartilhem e ajuda aí o canal a crescer para mim sentir motivação para continuar aí fazendo esses vídeos para vocês. E de já agradeço aí a presença, o like e a inscrição e boas férias aí, viu? Vamos se preparar para o semestre que vem aí que o negócio vai ser trash. Tchau e até a próxima.